Então, boa tarde oficialmente para todo mundo. Boa tarde, Renata Massara. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Né? Eu vou aqui fazer uma apresentação de carreiras, uma apresentação breve mesmo, 3 minutos, prometo. Eu creio que vários aqui já devem ter assistido, porque a gente está passando essa apresentaçãozinha em todas as nossos eventos, mas eu preciso colocar, porque sempre pode ter um aluno que está entrando pela primeira vez e ainda não conhece o trabalho da PUC Carreiras, né? Então, a PUC Carreiras é uma central de serviços de carreiras da PUC Minas, é um setor novo da universidade, ele foi lançado em novembro do ano passado, a Renata Massara nos deu o prazer, né, de estar conosco no dia do lançamento, a gente fez uma mesa redonda, eu, a Renata e uma aluna da PUC Minas, foi uma mesa bem legal, né, Renata? E é uma área que ela engloba a antiga coordenação de estágio, que vocês já conheciam, os alunos que já estavam aqui há mais tempo, né? A PUC Carreiras é uma diretoria, né? Institucionalmente ela é uma diretoria da PUC Minas, e a diretora é a professora Evanilde Martins, que creio acabou de entrar aí na nossa reunião, vai estar aqui conosco durante essa conversa também. O que a gente propõe, né? A gente tem uma plataforma de gestão de carreiras, um contrato, né? Nós compramos essa plataforma dessa empresa americana, a Simplicity, que está presente no mundo todo. Então, né, vocês, alunos da PUC Minas, fazem parte de um conjunto de 29 milhões de alunos e ex-alunos que usam essa mesma plataforma, tá? Então, várias universidades aí do mundo, universidades importantes do mundo, usam a mesma plataforma que vocês usam aqui na PUC Minas, com sucesso, né? Então, às vezes, o aluno pode entrar pela primeira vez, ficar um pouco perdido, querer mais aquele sistema que ele já conhecia, e eu sempre digo, eu falei, gente, se funciona em Harvard, funciona na PUC Minas, né? Então, é só uma questão de adaptar, de aprender a usar para poder se beneficiar da plataforma. O caminho é muito fácil, SGA é o melhor jeito de entrar. Se você já está logado no SGA, simplesmente busque PUC Carreiras, serviços de carreiras vagas, você vai cair na nossa plataforma, que tem essa carinha, o banner varia, claro, né? Aí está o da feira, que é o de agora, e aqui do menu, do lado esquerdo, você vai poder ver todos os serviços que a gente oferece, que é bastante coisa. Então, o que é mais importante? Fazer o seu perfil, fazer o seu currículo e ficar atento às vagas que aparecem. Você também pode seguir as empresas preferidas, né? Tenho certeza que a Renata vai querer que vocês sigam a CNH Industrial, colocar coraçãozinho lá, favoritar, que assim que aparecer uma vaga da sua empresa favorita, você vai visualizar. É importante falar que a plataforma funciona do mesmo jeito que uma rede social, ou seja, com algoritmo. Todo mundo aí já ouviu falar, né, dos algoritmos e como que eles funcionam. Então, quanto mais você usa, mais fácil fica e mais a plataforma entende o seu estilo. E ela começa a saber que tipo de vaga você gosta, que tipo de empresa que você gosta. Ela é inteligente, ela vai aprendendo à medida em que você usa. Então, é importante você usar com frequência. Procurem que tem bastante coisa, entrevista, simulação de entrevista online, tem eventos, blog, é muita coisa mesmo. Todo mundo que é aluno da PUC Minas ou egresso formado desde 2017 já está automaticamente na plataforma. Mais da metade já usou. Então, se você não usou ainda, não fique de fora. Entre, faça o seu perfil, faça o seu currículo. Nossos webinários ficam lá, né? Eles são informados por lá, a inscrição é por lá e eles ficam gravados lá também. A gente também tem o nosso site, carreiras.pucminas.br. Aqui eu dei o print, né, da tela do meu celular, porque ele se transforma num aplicativo no celular, só para vocês verem 5 telas que eu dei print. Muita coisa. É um site realmente grande, com bastante informação, toda a parte de documentação de estágio, de monitoria. Às vezes você tem uma dúvida, não sabe o que fazer. Antes de mandar um e-mail, que às vezes pode demorar um pouco mais, principalmente no momento de pandemia, entra no site, provavelmente você vai achar, tá? Com frio na barriga, porque tem uma entrevista, porque tem uma dinâmica,
entra no site, tem conteúdo sobre isso, tá? Nosso Instagram é @puccarreiras, espero que depois da feira ele aumente mais ainda o número de seguidores. Nosso LinkedIn é novo, estreamos aí tem menos de um mês, estamos pobrinho de seguidores. Olha, gente, só 86, tirei hoje o print. Então, todo mundo seguindo no LinkedIn, PUC Carreiras, PUC Minas. O Facebook, basicamente, a gente usa para compartilhar conteúdo do Instagram. E a gente tem também, que eu esqueci de colocar na apresentação, o YouTube, tá? Onde estão todos os nossos vídeos. No IGTV também tem bastante vídeo que a gente fez, principalmente no primeiro semestre, muita live no Instagram. E, além do YouTube e do IGTV, a gente tem, né, o nosso e-mail, que é o PUC Carreiras, tudo junto, @pucminas.br, ok? Então, agora eu vou passar a palavra para a Renata Massara. Ela vai se apresentar, né, gerente Latinoamérica de Recursos Humanos da CNHI, já passou por grandes empresas, tem muita experiência e hoje vai falar para vocês o que o RH espera de você, vai dar a dica de ouro. Renata, muito obrigada por ser nossa super parceira e estar com a gente mais uma vez aqui na PUC Carreiras. Muito obrigada, Raquel. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é um prazer, de novo, né, pela terceira vez, estar aqui com vocês, recebendo esse convite do PUC Carreiras. Foi um privilégio poder participar da inauguração, né, naquela época, nem lembro quando foi, acho que foi setembro, julho, você falou a data, eu já não me recordo bem. Novembro, 13 de novembro de 2019. Nossa, vai fazer um ano agora. Nossa Senhora, como passa o tempo. Então, me apresentando, como a Raquel disse, né, eu tenho aí 17 anos já de experiência na área de RH, mas falando um pouco, tenho 37 anos, sou casada, sou mãe de 2 pequetitas, né, eu falo até na minha primeira live, na minha primeira participação eu estava grávida da minha segunda filha. Tenho 2 filhas, uma de 3 anos e uma de 8 meses, né? Imagina eu no home office com 2 piquititas em casa, não é uma tarefa fácil, muito desafiador. Tenho aí 17 anos, como a Raquel disse, passei por grandes empresas, né? Eu considero minhas principais experiências os meus 5 anos que eu tive em hotelaria, né? Eu brinco sempre, né, nos meus processos, ou quando eu falo para as pessoas, que hotelaria é onde todos descansam, é onde a gente trabalha, né? Então, eu já vim de uma cultura, né, de atividades, de trabalho-se muito, sempre trabalhei muito na minha vida, e muito do meu trabalho, eu falo para vocês, até já antecipo um pouco do tema que a gente vai falar aqui hoje, é a paixão pelo que eu faço, né? Então, eu acho que tudo que eu conquistei, que eu continuo conquistando hoje, dentro da minha carreira, ela é muito guiada porque eu descobri o que eu gosto de fazer, né? Eu amo literalmente trabalhar com recursos humanos, sou apaixonada pelo que eu faço, e eu tenho certeza que tudo que eu conquistei até hoje é fruto disso, né? E eu vou falar isso um pouco para vocês vão escutar eu falar muito essa palavra, paixão, né, aqui para vocês, porque é algo que eu realmente acredito, né? Então, fiquei 5 anos em hotelaria, de 2007 a 2011. 2011 eu ingressei no Grupo Fiat, fiquei 4 anos como responsável da área de desenvolvimento de todo o grupo, de toda a FCA Services, em 2011 a 2015, tive uma experiência internacional, fiquei 40 dias na Itália, responsável por um projeto mundial. Em 2015, fui convidada para uma empresa do mesmo grupo, transferida, Magnete Marelli, comecei numa planta pequena, em Itaúna. Em menos de um ano, eles já tinham me dado uma responsabilidade de desenvolvimento, também da América Latina. Fiquei grávida da minha primeira filha, quando eu voltei, até por questões de viagem, que eu não ia dar para viajar muito, meu chefe me deu um novo desafio, né? Eu não fiquei mais com desenvolvimento, e fiquei responsável por 2 plantas da Magnete Marelli. E fiquei assim até 2019, foi quando responsável por 2 plantas, até que uma delas foi vendida, né? Eu falo o Grupo Fiat, a gente passou a não fazer parte do Grupo Fiat mais, e fiquei com uma planta só.
E em setembro, super, super recente, né, mais precisamente dia 8 de setembro, eu participei de um longo processo, né, foram quase 9 entrevistas, de um processo da CNH Industrial, né, que é uma multinacional. Vou falar um pouco para vocês também da CNH, que é uma empresa que eu me orgulho muito, mesmo com 1 mês e meio de empresa, né, em trabalhar nela. Participei de um processo, passei, e hoje eu sou aqui, eles chamam o cargo de HRBM, que é um Human Resources Business Management. Eu sou a recursos humanos responsável por 3 áreas de business diferentes, né? Então, a CNH, não sei se todos vocês sabem, é uma empresa multimarcas. A gente tem hoje aqui no Brasil, até peguei uma colinha, né? A gente tem na América Latina, a gente tem 7 marcas, né? São 10 fábricas, 7 no Brasil e 3 na Argentina. E eu sou o RH de 3 dessas marcas, né? Eu sou o RH responsável pela Powertrain, que é a fábrica de motores. Sou o RH responsável pela Iveco, que é a fábrica de caminhões e ônibus, e sou responsável também pela área de defense. Né, eu falo, os amantes de veículos especiais devem conhecer bastante, são os veículos militares, os veículos do Exército, né? A gente tem um projeto grande, que é o nosso projeto Guarani, que é o carro-chefe. Eu acho que quem conhece deve saber muito bem do que eu falo. Então, essa é uma pequena introdução sobre a Renata, né? Eu falo que é importante que vocês me conheçam também. E quando a Raquel me convida, né, pela terceira vez agora, né, eu sempre falo com ela que eu gosto de passar muito coisas que eu já vivi, coisas que eu já vivo diariamente, né, e eu digo para vocês que o mercado está mudando bastante, a gente muda muito, então a gente tem que estar sempre muito atualizado, principalmente na área de RH. Eu tenho hoje um escopo de responsabilidade muito grande, então eu preciso realmente estar muito atualizada. E quando eu fui convidada para falar um pouco do que o RH, né, a gente combinou esse tema, a Raquel conversou um pouco comigo sobre o que eu poderia trazer para vocês, e eu fiz questão de falar disso, né, do que o RH espera de você. Eu até faço um parênteses, Raquel, eu falo que quando eu divulguei isso até no meu LinkedIn, né, quando eu falaria sobre isso, do que o RH espera de você, eu recebi algumas perguntas no privado, né, e eu achei extremamente interessante, né, que eu trago aqui até para vocês, que algumas pessoas me perguntaram, falaram, Renata, mas por que você também não fala sobre o que nós esperamos do RH? Né, eu falo, você está aberta para escutar isso? O que nós, profissionais, a gente espera do RH? Né, e eu até brinquei, eu falei, é óbvio, né, eu falo assim, o RH, eu falo que todo processo seletivo, ou quando a gente entra dentro de uma empresa, quem já participou de alguma entrevista comigo, né, não sei se foi o caso de vocês, mas qualquer profissional que tenha participado comigo, eu deixo sempre muito claro, porque eu falo que um processo seletivo, ele é uma via de mão dupla, né, não é só a empresa que tem que gostar do profissional, né, o profissional também tem que gostar da empresa, então é um casamento, né, então ambos têm que dar um match, né? Vamos falar aí do match. A empresa tem que gostar da pessoa e a pessoa tem que gostar gostar da empresa. Então, essa é a primeira pergunta que eu já respondo, né? Eu falo de algumas pessoas que colocaram para mim no privado sobre o tema, né? E eu achei isso muito interessante. Eu estou sempre muito aberta. Eu acho que a área de RH, ela não é melhor e nem pior do que nenhuma outra área. E a gente, como toda e qualquer área, a gente também erra bastante. E é através dos nossos erros que a gente sempre vem tentando melhorar, tentando aprimorar os nossos processos e a nossa forma de agir, né? A gente trabalha com pessoas, e pessoas, eu falo que a parte mais difícil do nosso trabalho é a diversidade, né? Eu falo porque a gente trabalha com um público muito diferente, né? A gente trabalha com gerações diferentes e isso nos demanda uma responsabilidade muito grande. Então, a gente tem que estar sempre muito conectada e antenada a tudo isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade. E uma coisa que eu acho interessante pontuar para vocês, que quando eu fiz a escolha pela CNH
né? Quando eu falo desse processo de mão dupla, eu falo porque a CNH, ela trabalha como que eu vou explicar para vocês? Ela tem um propósito de trabalho, uma filosofia de trabalho muito parecida com a minha, né? Então, ela investe muito no que a gente chama de hoje, é um programa que a gente tem aqui que chama CX, que ele é Customer Experience, que é a experiência do cliente. É um programa que ele é 100% focado em como fazer os nossos clientes satisfeitos, né? E quando eu digo clientes, não entendam em clientes externos, só externos. A gente está falando do cliente externo e do cliente interno. Então, a gente sempre trabalha nessa lógica, né, de esse programa, ele é gerido diretamente pelo nosso presidente na América do Sul, e ele tem esse propósito da gente trazer sempre as melhores experiências, as melhores iniciativas focadas no nosso cliente interno e no nosso cliente externo. Então, isso para mim é fantástico. Então, desde que eles nas primeiras entrevistas que eles comentaram comigo sobre alguns propósitos, sobre alguns programas dentro da empresa, eu já me encantei por isso, da preocupação que a empresa tem com o outro, seja ele o cliente externo ou seja ele o cliente interno. E não só isso, mas pela preocupação hoje, é um tema que está muito em voga hoje, que é a questão da diversidade, que eu acho que é um assunto que a gente vê muito, essa questão de não ter preconceitos pela raça, gênero, cultura, religião, enfim, e isso é uma coisa que está muito dentro dos meus valores pessoais. Então, quando eu falo disso, essa questão do match, né, eu falo assim, o que o RH espera de você, né, eu falo, é muito isso, né, eu falo assim, a gente espera que você se conecte e que você tenha os mesmos valores e os propósitos do que a empresa. E eu não quero falar aqui hoje para vocês só o que o RH da CNH espera de vocês. Eu quero agora trazer uma experiência para vocês do que a Renata, como uma profissional da área de recursos humanos, ela enxerga que o mercado espera de um profissional. Então, eu tenho um embasamento, né, eu falo assim, que eu fui construindo ao longo da minha carreira, ao longo desses meus 17 anos de experiência, que eu vejo que é muito importante a gente estar sempre antenado nessa questão das competências que são exigidas para o momento. A competência que era exigida há 17 anos atrás, quando eu ingressei no mercado de trabalho, certamente ela é muito diferente da competência que a gente tem hoje. Mas para mim, né, que é o tema que eu vou trazer aqui para vocês, eu sempre tenho muita teoria sobre tudo isso que a gente fala de competências, mas eu li um artigo há 4 meses atrás, né, onde ele coloca 3 palavrinhas que para mim elas são fundamentais e dentro dela a gente consegue navegar bastante. Eu acho que são essas palavrinhas que eu queria apresentar um pouco para vocês vão conhecer, obviamente, mas eu quero reforçar isso para vocês e trazer algumas dicas para vocês em relação a essas 3 palavras, que é o que a gente chama dos 3 Hs, né? Não sei se vocês conhecem. E tudo que eu vou falar para vocês aqui hoje, ele norteia dessas palavras, está norteado por essas palavras. Então, essas 3 palavras dos 3 Hs, que é o que a gente coloca, é o head, que é a cabeça, o heart, que é o coração, e hands, que são as mãos, né? Então, o que eu gosto eu adoro esse tripé, né? Eu chamo isso, eu falo isso sempre para os meus times, eu falo isso nas minhas palestras, nas minhas conversas com os executivos que a gente tem hoje dentro da CNH, que isso, para mim, se todo profissional ele tiver consciência que essas 3 palavrinhas, essas simples, que não são simples, né? Mas essas 3 palavrinhas, ela tem de influência hoje no mercado, né? Eu falo assim, no profissional, ele provavelmente ele vai conseguir se destacar de alguma forma. Então, falando um pouco sobre cada uma, não sei, Raquel, se você quer que antes que eu entre nisso, se você quiser me fazer alguma pergunta ou interromper alguma coisa, né? Eu falo assim, fiquem à vontade até para me perguntar, o que eu se deixar eu vou falando, né? Eu falo assim, Não, mas se tá quiser... ótimo, Renata, pode ficar à vontade. Ah, Acho que foi legal você ter feito a sua introdução, né? E uma pessoa que tem 17 anos de experiência falar que passou por um longo processo seletivo de 9 meses, eu até desconfio que já deve vir pergunta de alguém sobre desculpa, isso. se eu falei 9 meses, eu falei errado, foram 9 etapas. Não, é eu que fiz confusão, 9 etapas, 9 entrevistas. Já é uma coisa super interessante, né? Da gente ver que essas coisas de processo seletivo não acaba, né? É algo que vai ser contínuo na Não. vida de qualquer profissional.
Então, acho que você pode seguir com esse tripézinho super bacana que você vai aí apresentar para todo mundo. E depois, assim, eu vou fazendo as perguntas e vendo quem tem pergunta. Pode ficar à vontade. Não, ótimo. Até colocando um pouco isso, essa questão das 9 etapas, eu até vou, quando eu falo essa questão do match, né, eu falo assim, eu também fiz uma escolha, porque até um ponto que é importante eu comentar aqui para vocês, a minha filha, quando eu participei quando eu iniciei os processos, a minha filha estava com 5 meses. Né? Então, assim, quem é mãe, não sei aqui, acho que aqui é um público muito jovem, imagino que nem todos, né? Eu falo assim, tenham filhos ainda, né? Sejam pais ou sejam as mães, mas quando você vai tomar uma decisão de você mudar de empresa, eu já estava sólida, já tinha uma certa estabilidade, já tinha reconhecimento dentro da empresa que eu estava, que era a Magnete Marelli. Então, tomar uma decisão, eu não estava buscando, obviamente, mas tomar uma decisão de mudar de empresa, para mim foi muito difícil. Mas, a partir do momento que você começa a se conectar com a empresa que você está participando, que você começa a enxergar que o propósito da empresa, que os valores da empresa coincidem com os seus valores, e que a estratégia que você busca profissional para você, ela encaixa na estratégia que a empresa, né, eu falo assim, estava buscando naquele profissional quando eles me contrataram, esse match para mim foi muito importante, né, que aí é onde eu começo a falar do primeiro H, que é o head, né, que é a cabeça. O que é esse primeiro, né? Eu falo que é a primeira parte desse tripé que eu falo do head. É a estratégia que nós construímos para nossa carreira. Né? E quando eu falo da nossa carreira, eu falo que cada um de nós aqui, cada um dos profissionais que estão aqui hoje escutando, não só vocês aqui, mas qualquer profissional hoje, ninguém, mas ninguém é responsável pela nossa carreira. Nós somos responsáveis pela nossa carreira. Então, eu sou responsável por montar a minha estratégia para a minha carreira. E é isso que vai nortear essa questão da cabeça. É o aprendizado que eu coloco aqui, eu até fiz uma colinha aqui para não esquecer de falar nada para vocês, mas é a cabeça que a gente utiliza na nossa aprendizagem para construir a nossa estratégia profissional. Então, o que é isso? Né? Então, quando eu utilizo a minha cabeça, eu tenho que ter muito bem definido, e é um conselho que eu dou para todos vocês aqui hoje, o que vocês desejam para a carreira de vocês, como vocês devem comportar frente a um processo, frente a uma busca de mercado, frente a relacionamentos, com quem eu devo me relacionar. Então, é a estratégia que você vai construir para você. E a pergunta que é a mais difícil hoje, até para aqueles jovens que ingressam hoje nas faculdades, é o que eu quero fazer? Né? Então, assim, a gente conversou muito disso na nossa primeira palestra, né, Raquel, quando houve o PUC Carreiras, e é uma coisa que eu coloquei muito, a gente é muito novo para definir a nossa carreira quando a gente tem 18, 17 anos, 19, né? E mesmo quando a gente ingressa em algum curso, pode acontecer de no meio do caminho a gente falar, opa, espera aí, não é isso que eu quero. Né? Eu dei o meu exemplo, eu sou formada em psicologia, e quando a gente já está nos últimos períodos, eu não sei como funciona hoje, né? Foi na PUC também, a gente tem um direcionamento, né? Se a gente vai para a área clínica, organizacional ou educacional. Eu comecei na área educacional. Apesar de já ter trabalhado, o RH ainda não era uma área muito forte na minha época. Eu falo assim, era um RH mais operativo. Hoje o RH é uma área mais estratégica. Então, quando eu tive essa opção de decidir, eu entrei para a área educacional e eu falei, opa, peraí, não é isso que eu quero para mim. Né? Não curti isso aqui, não é que era ruim para mim, era a minha estratégia profissional, ela não era boa. Então, com isso, o que eu fiz? Opa, deixa eu migrar para a área organizacional. Quando eu comecei a fazer a área organizacional, o olho da gente, quando a gente gosta de alguma coisa, o olho da gente brilha, né? Então, eu comecei a perceber, gente, é isso que eu quero para mim. Né? Então, a minha primeira experiência com recursos humanos, meu olho já brilhava, né? Em fazer programas, treinamento, desenvolvimento, em atuar com pessoas, em influenciar pessoas, em trabalhar com diferentes perfis. Isso era uma coisa que me motivava muito. Então, o meu olho brilhava para aquilo ali. Então, a minha estratégia, né, ela já começou a ser montada nesse início, ela já estava dando início. Então, quando eu falo que esse primeiro H, que é extremamente importante, é a
gente nos conhecer, né? Eu falo que o head é o conhecimento, é a gente saber o que que a gente quer. Uma vez que a gente sabe o que a gente quer, então quando eu decidi lá, não sei se todo mundo tem essa sorte, né? Eu tenho que pontuar isso aqui também, de ingressar já inicialmente em alguma coisa e ter certeza daquilo que a gente quer. Pode acontecer que não. Tem pessoas que às vezes passam 1, 2, 3, até 10 vezes, vão testando, né, até ver aquilo que gosta. Pode acontecer, né? Então é óbvio que hoje a gente tem muita informação que na época a gente não tinha tanto, que nos guia, né, aqueles testes vocacionais, que nos guiam para saber aonde a gente está. Então eu acho que a primeira coisa é a gente ter certeza do que a gente quer. Né? Porque uma vez que eu tenho certeza do que eu quero, o meu foco, a minha estratégia de carreira, ela vai ser direcionada por isso. O meu conhecimento próprio, ele vai direcionar a minha carreira. Então, eu acho que essa é a parte fundamental que eu coloco para vocês como um primeiro H, né, que é onde vocês têm que seguir. Uma vez que eu sei aonde eu vou, para onde eu vou, aonde eu quero chegar, eu também tenho que começar a pensar, para eu chegar até aquilo ali, quais são as empresas que podem me motivar, né? Eu falo assim, qual que é o mercado que eu tenho que seguir, né? Quais são os tipos de pessoas que eu posso profissionalmente começar a me relacionar para me ajudar a nortear a minha carreira? Como eu devo me comportar? Né? O que eu devo postar nas minhas redes sociais? Né? O que eu devo direcionar os meus artigos, os meus posts dentro do LinkedIn? Então, tudo isso a gente tem que colocar na nossa cabeça como uma estratégia para a gente construir a nossa carreira. Então, o primeiro H, que é o head, é esse: é o conhecimento próprio para eu saber o que fazer, para eu saber como agir. Então, esse é o primeiro head. A gente volta para falar um pouquinho dele, porque ele é o head, eu falo que é o que mais tem subsistemas dentro dele, porque ele realmente é muito amplo. Quando eu vou para o segundo H, eu venho para falar da parte do heart, né, do coração. O que eu quero dizer com o heart do coração? Uma vez que eu sei aonde eu quero chegar, uma vez que eu sei qual é o caminho, se eu ingresso nele, se eu tenho a sorte de ingressar nele, porque, mais uma vez, pode acontecer de eu saber o que eu quero, eu ter certeza daquilo que eu quero, mas a vida me direciona por um outro caminho. Isso pode acontecer com todos nós, né? A gente está suscetível a isso e, infelizmente, o mercado hoje também não tem lugar para todo mundo, né? Infelizmente, eu espero ainda viver num mundo, né, numa sociedade onde a gente tenha lugar para todo mundo, mas a gente sabe que não é assim, né? Eu vejo pelo número de solicitações, de ajuda, de suporte que eu recebo no próprio LinkedIn, até por ser da área de RH. Então, quando eu falo do heart, né, eu falo do coração, da emoção. O que é isso? Nossa, Renata, mas coração e emoção com o mercado profissional, o que tem a ver isso? Tem a ver com aquilo que eu amo fazer, tem aquilo com a paixão. Então, o que eu quero dizer? Uma vez que eu sei aonde eu quero chegar, que é o head, né, e eu venho com a parte do heart, se eu ingressei exatamente aonde eu quero, aonde eu gosto, onde eu tenho o meu objetivo de crescer, seja como estagiário, como analista, como assistente, como trainee, como aprendiz, whatever, né? Eu falo, não interessa. Independente de onde eu colocar, se eu agir com paixão, eu garanto para vocês, né? Eu falo, tudo o que a gente quiser com paixão é possível. Né? A gente pode bater de frente, ai meu Deus, nossa, estou fazendo isso errado, estou fazendo aquilo errado, ok, mas quando a gente tem paixão, a gente nunca desiste. E uma coisa que eu afirmo para vocês, nos meus 17 anos de experiência, quando a gente enxerga paixão nos profissionais, eu já te falo que é 40% de chance do RH, do gestor e das pessoas verem essa pessoa de uma forma diferente. E eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu recente dentro da empresa. Obviamente que eu não posso citar nomes, mas eu quero explicar um pouco dessa questão da paixão para vocês. A gente teve uma profissional recente dentro da empresa, da CNH, que ela precisava, por um motivo pessoal, se desligar da empresa, né, por uma questão de mobilidade. Ela, a princípio, ela só poderia trabalhar num determinado estado, e a gente está todo mundo em home office, e ela recebeu uma oportunidade de fora de uma vaga nesse estado que ela gostaria de voltar, até por uma questão familiar, a mãe estava doente, enfim. E quando ela foi, e o gestor pediu um suporte do RH, né? O gestor falou: Nossa, Renata, me ajuda, né? A gente não pode perder a fulana, mas ela recebeu uma proposta e eu sei que hoje a vaga que ela está ocupando não é para esse estado. O que a gente pode fazer? Eu falei: Ok, deixa eu bater um papo com essa profissional.
Primeira coisa, quando ligou a câmera, né, a gente conversa sempre por câmeras hoje dentro da empresa, né, é uma profissional de um cargo de analista, né, eu falo quando ela conversou comigo, a primeira coisa que me chamou a atenção, isso não tem que ser para todos, tá, mas eu quero mostrar um pouco o que a paixão desperta em nós, RH, e nos próprios gestores. A primeira coisa que eu vi nos quadrinhos da casa dela eram os caminhões e os ônibus hoje da Iveco. Né, eu falo assim, então ela tinha atrás, aquilo de cara já me chamou a atenção, né, e a primeira coisa que ela falou para mim, né, e a gente sente quando a pessoa está sendo muito transparente, né, o olho dela já encheu de lágrima ali no primeiro momento, ela falou, Renata, para mim é muito difícil estar aqui hoje, né, eu falo, mas eu já quero mostrar para você que eu sou Iveco na veia, né, ela falou assim, eu sou apaixonada por essa empresa, eu não quero sair daqui, né, mas eu tenho um problema pessoal hoje com a minha família, né, eu falo, eu tô com minha mãe doente, eu preciso mudar de estado, e eu recebi essa proposta, eu tô super tentada, eu não tô aqui para fazer leilão, né, para que você tenha uma oportunidade para mim, para eu ficar barganhando alguma coisa com você, ok, né? E ela começou a falar, e a gente sabe, gente, nós profissionais experientes até em lidar com pessoas, eu também sou psicóloga de profissão, quando a pessoa está falando a verdade, quando ela não está, eu senti uma paixão nela, eu senti aquele brilho no olho para falar da empresa, para falar das atividades, mesmo com todo o desafio, a gente trabalha numa empresa onde a gente trabalha muito, pra caramba, né? Eu falo assim, CNH, a gente trabalha demais, e para ela também não era diferente. Então, ela mesmo colocou, eu passo horas e horas trabalhando, eu trabalho sob pressão, eu fico estressada algumas vezes do dia, mas eu amo isso aqui que eu faço, e mesmo com tudo isso acontecendo, isso me dá um prazer enorme de trabalhar. Resumindo, né, o que eu quero dizer para vocês? Não era esperado, não é uma prática do RH, eu falo né, com essa questão que ela trouxe, a gente fazer essa mudança dela de localidade, porque não é interessante nem para o business, né? Eu falo fazer essa mudança. Mas conversando com a vice-presidente do RH, conversando com o presidente da empresa, que é da linha de business dela, conversando com o próprio gestor, eu mesma fui a primeira a posicionar, eu falo, é uma profissional que vale a pena a gente batalhar. Né, eu falo assim, as exceções muitas vezes elas são quebradas, né, e não são sempre que a gente tem essas exceções, mas a gente quebrou uma exceção por ela, né? Então assim, não sei se deu para entender um pouco do que eu quis dizer para vocês, mas quando eu falo do heart, né, essa questão do coração, eu quero dizer que para esse tipo de profissional, né, eu falo, a gente sempre batalha, né? E quando eu falo sempre, não é o RH, não é o RH que só batalha pelas pessoas, a gente é direcionado pela uma demanda de um gestor, mas a gente compra a briga, né? Eu falo assim, quando a gente sente isso também. E não tenham dúvida, né? Os apaixonados pelo que fazem, né, são aqueles que não reclamam, são aqueles que, independente do momento, né, eu falo assim, ou de fazer uma atividade chata, porque por mais que a gente seja apaixonado pelo que faz, eu sou um exemplo disso, eu faço atividades que eu falo para vocês que é um saco. Eu falo, meu Deus, eu vou ter que parar para fazer isso, que atividade operacional, que isso. Mas mesmo assim, quando a gente é apaixonado, isso é irrelevante, né? Eu falo, mesmo as atividades chatas, a gente faz com prazer. Né? Então, essa segunda questão que é o heart, que é o coração, né, eu falo, para mim é um dos pontos fundamentais, é uma coisa que a gente sente de longe, quando tem um profissional que é apaixonado por aquilo que faz. Então, sejam apaixonados pelo que vocês fazem, né, e eu tenho certeza que um dia ou outro, ou quando vocês menos esperarem, vocês vão ser reconhecidos naquilo que fazem, né. As pessoas que não gostam do que faz, gente, elas não têm motivação para acordar, elas não têm motivação para executar aquela atividade, elas vão sempre fazer mais ou menos aquela atividade. Esse é o tipo de profissional, nós vamos falar que a gente não tem dentro das empresas, a gente tem, e bastante, né? A gente tem aí mais ou menos, vamos colocar numa porcentagem, 60% das pessoas hoje fazem por necessidade ou por fazer, né? E é por isso que as oportunidades, o topo da pirâmide, né? Eu falo, e quanto maior a gente é, vão diminuindo as oportunidades. A gente não tem 10 diretores dentro de uma empresa, né? Vai afunilando. E uma coisa que vocês podem ter certeza, as pessoas que estão no topo hoje das organizações, 95% são os apaixonados, né? E eu falo assim, e num ambiente que a gente tem hoje, onde a procura por bons profissionais, ela é cada dia maior, os apaixonados, eles se sobressaem, né? Porque são aqueles que vão atrás dos resultados, são aqueles que não têm medo do desafio, são aqueles que botam a cara a tapas ali e pum, eu vou.
né? Então, esses são os apaixonados. Então, quando eu falo do segundo H, que é o heart, eu quero dizer isso que eu coloquei para vocês. E quando eu falo do terceiro H, né, eu falo do hands, né? O que é o hands? Hands é o mão na massa, né? É aquela pessoa que a teoria ela é linda, né? Mas ela não adianta absolutamente nada se ela não pratica aquilo que ela fala. Então, se eu vendo num processo seletivo que eu, Renata, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar muito, que eu sou uma pessoa muito dinâmica, que eu tenho um ótimo relacionamento com as pessoas, e quando eu ingresso dentro da empresa, eu não demonstro, ou as minhas ações, elas não são compatíveis com o que eu disse, gente, vai por água abaixo. Né? Então, quando eu coloco o hands, é a minha teoria, ela tem que estar alinhada com a minha prática. O hands é o que eu faço, é a minha ação. É o que vai demonstrar tudo isso que eu falei agora para vocês. Né? Então, é o perfil mão na massa mesmo, é você pegar e realmente fazer. Então, eu posso estar aqui agora para vocês, né? Eu posso, no meu processo seletivo dentro da CNH, uma coisa que eles me perguntaram, né? Eu falo assim, já de antemão, a primeira pergunta foi, o que você não gosta? Eu nem pensei para responder. Eu falei, eu detesto rotina. Eu falei, não me coloquem numa posição onde eu tenha que fazer todos os dias a mesma coisa. Né? Eu falo assim, até a pessoa que estava me entrevistando falou, nossa, né? Eu falo assim, você já deu uma de prontidão? E se essa posição fosse uma posição de rotina? Eu devolvi a resposta para ela. Eu falo assim, provavelmente eu não seria a pessoa apta a ocupar essa posição. Né? Então, assim, eu prefiro que toda a teoria, e eu sei uma dica que eu dou para vocês, não vendam vocês diferente do que vocês são. Né? Então, todas as empresas, CNH ou qualquer outra empresa, Google, Ambev, todas essas grandes empresas que a gente tem hoje, Coca-Cola, todas elas têm um tipo de perfil para trabalhar. Então, temos lugar hoje para todos os tipos de perfis profissionais. Então, e se você entra dentro de uma empresa onde você se vende de uma forma, pensando assim, eu vou me vender da forma que eles querem que eu seja, a máscara cai. A máscara cai. Né? E a máscara cai rápido. Né, eu falo, a gente consegue identificar. Então, as escolhas de vocês têm que ser muito assertivas. Né? Eu falo, e quando vocês se venderem, vocês têm que vender de uma forma que vocês realmente são. Né? Eu recebo inúmeros currículos e as pessoas às vezes me pedem algumas dicas do tipo, nossa, Renata, às vezes coloca no currículo, competências profissionais, eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa dinâmica, eu tenho relacionamento profissional, aí eles me perguntam, Renata, é legal pôr isso no currículo? Eu falo, não, pode tirar. Né? Eles falam, nossa, mas por que não é legal colocar isso? Eu falei, é legal, mas não adianta nada você escrever isso aí se na prática você demonstrar diferente. Proatividade, bom relacionamento interpessoal, dinamismo, assertividade, objetividade, tudo isso você não demonstra num currículo. É aquilo que eu falei para vocês, a teoria é linda, mas se a gente não demonstrar isso na prática, ela cai por terra e não adianta absolutamente nada. Então, vendam vocês da forma exatamente como vocês são. Né? Então, se me perguntarem, e me perguntaram quais eram as minhas dificuldades, e eu pontuei também na entrevista quais eram as minhas dificuldades. Eu posso expor aqui para vocês que eu também não tenho vergonha de falar. Né? Então, assim, eu coloquei que até pelo meu perfil muito agitado, né, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Né? Eu acho que todos os meus testes, eles retratam isso da minha impaciência. E eu coloquei isso, eu falei, olha, eu sou uma pessoa muito impaciente, né? Eu tenho trabalhado isso, trabalho isso. Eu falo muitas vezes, as pessoas que trabalham diretamente comigo se sentem até um pouco assustadas com o meu perfil, é uma coisa que eu tento trabalhar, a maternidade me ajudou muito, né? Mas é um ponto que para mim é um defeito, é algo que eu tenho que melhorar e eu fui muito transparente, né? Eu deixei muito claro para que era um ponto meu e que eu precisava trabalhar. Então, se a CNH, né, eu falo assim, ela pensasse, não, a gente não pode hoje ter pessoas com esse perfil aqui. Né, provavelmente não daria match. Ou então, né, eu falo assim, se eles me colocassem ali, já sabendo que eu tinha esse perfil, e eles não quisessem uma pessoa também com esse perfil, ou tivessem preocupação com esse perfil, pode ser que no futuro também não desse certo. Né? Então, por isso que a gente tem que procurar se vender exatamente da forma que a gente é. Porque as máscaras caem, e aquilo que eu falei para vocês, e é muito fácil a gente identificar isso.
né? Então, às vezes, a pessoa ela coloca um ponto para a gente, ela faz um marketing maravilhoso, até porque a gente tem hoje inúmeras ferramentas na internet que nos ensinam a participar de processo seletivo. Eu já trabalhei com isso no início da minha carreira, eu já ensinei muito profissional né, a realizar entrevistas, né? Mas uma grande coisa que eu falo, eu preparo para que eles sejam eles mesmos. Eu não maqueio eles para uma apresentação. E às vezes eles me perguntam, nossa, não, você acha que eu tenho que falar que eu sou uma pessoa proativa? Eu falo, não, você não acha que você tem que falar nada, acho que você tem que falar quem você é. Às vezes eles falam, eu vou responder um teste. Nossa, uma entrevista que eu fiz, me mandaram um teste de perfil. Renata, você pode me ajudar na hora de fazer o teste? Como é que eu vou fazer? Eu falo, meu Deus, mas se eu te ajudar, vai ser a Renata respondendo o seu teste. Eles não querem contratar a Renata, eles querem contratar você, não é a Renata. Né? Então, assim, essas são algumas dicas, né? Eu quis colocar essa questão dos 3 Hs para vocês. É o que eu acredito, é o que eu vejo hoje dentro do mercado, é o que eu sei que funciona, não só para a CNH, mas para todas as outras empresas que a gente, né, que eu convivo, participo de vários grupos de RH, de vários fóruns de RH, e isso é uma coisa que eu acredito muito. Né? Então, eu falei demais, Raquel, desculpa, mas Não, foi foi só para ótimo, pontuar os 3 Renata, Hs para vocês. ótimo. Excelente, estou aqui pensando um monte de coisa aí a partir do que você comentou. Eu vou colocar para o pessoal aí, gente. Vocês podem, quem quiser fazer pergunta para a Renata, pode levantar a mão, porque infelizmente o chat não está funcionando, né? Ele estava funcionando no horário mais cedo, não estava ontem. Nós estamos com um Teams temperamental, justo nos dias da feira. É sempre assim, né, Renata? É Lady Murphy. Não tem Então, quem problema, temos que quiser. adaptar. Flexibilidade é uma das competências exigidas hoje, não é, Renata? Sim. Então, quem quiser fazer pergunta, vai levantando a mão, eu vou anotando aqui por ordem, peço a Isabela para me ajudar, Isabela estagiária da PUC Carreiras, nossa monitora da PUC Carreiras me ajuda aí, se tiver várias mãos levantadas. E, enquanto isso, Renata, eu queria comentar com você, né, essa questão dos perfis. Achei muito interessante isso que você coloca, a importância do autoconhecimento, né? Porque acho que esse é o primeiro ponto. Você se conhecer, quer dizer, você vai se vender do jeito que você é. E às vezes as pessoas não sabem muito bem como é que é o jeito que elas são, né? Então, acho que o primeiro passo é essa coisa do autoconhecimento mesmo, saber quem eu sou, como é que eu me comporto, sob pressão, ou, né, ou sem pressão, quem quer mais para cá, mais para lá, e dos vários perfis, e depois essa questão da autenticidade, né, que sempre foi relevante, mas acho que agora está ainda mais relevante nas organizações. E como você comentou, né, você faz os testes, o seu teste vai aparecer esse seu traço de impaciência. Eu sinto que às vezes os alunos têm uma ilusão assim de que vai conseguir burlar, né, o teste, ou vai conseguir enrolar ali o profissional que está entrevistando, mas não tem jeito, né? Você é o que você é, e para um profissional experiente que está contratando, isso fica muito evidente. E eu queria até te dar um feedback, que eu acho que os meninos aí, os colegas, os alunos que estão assistindo, vão achar interessante, né? Eu não sei se você lembra, mas você fez uma entrevista comigo muito rapidamente, quando você estava na Fiat Services, para me contratar como coach para os executivos. E eu tenho um perfil parecido com o seu, né? Sou muito agitada, muito ligada no 220 e muito impaciente também. Acho que hoje eu sou bem menos do que no início da minha carreira. A gente vai trabalhando e melhorando. E a sua entrevista, quando você me ligou e fez a entrevista, me chamou muita atenção, eu adorei, né? E você fez uma entrevista com uma coach amiga minha e ela não gostou. Por quê? Porque ela falou assim, nossa, mas ela foi muito rápida. Ela conversou comigo 5 minutos, perguntou 3 coisas, falou, agora você manda suas credenciais, né, para ver se você tem as suas credenciais de coach, e marca as reuniões e os executivos que vão escolher. Foi basicamente isso. Eu, que sou uma pessoa super objetiva, deu match, né? Desde aquele início, eu falei, olha, Renata tem um perfil, assim, parece com o meu, e a gente tende a gostar de perfis parecidos com os nossos, né? Exatamente. E talvez
não existe ideal, né, Renata? Não existe um perfil ideal, existem perfis que se complementam, né? O que eu acho ótimo, reunião de 5 minutos, a minha colega lá achou pouco, né? Mas você acabou contratando ela também. Então, o que é interessante? Você precisava de vários perfis de coaches, né? A empresa precisa de vários perfis. Nem eu fiz de conta que eu era de outro jeito, nem ela fez de conta que ela era de outro jeito, nem você fez de conta que era de outro jeito. Então, eu lembrei desse caso agora, acho que tem muito a ver com isso que você falou. E até complementando essa questão do autoconhecimento, a gente trabalha, eu particularmente, eu sou apaixonada, tenho uma ferramenta, acho que não é nem questão de propaganda, porque eu não, né, eu sempre trabalhei com ela na Marelli, na FCA, que é o Predictive Index, que é o PI, né? Então, assim, o PI é uma ferramenta que eu falo que, para mim, ele mudou minha vida. Né? Primeiro, porque para eu acreditar na ferramenta, eu precisei tentar burlar ela várias vezes, né? Para ver se era possível burlar. E eu sempre ficava impressionada como ele realmente me representava, né? E depois que eu me conheci, né, eu falo principalmente essa questão da impaciência, eu tenho um perfil mais agressivo também de trabalho, né, bem focado em resultado, então eu tenho isso da minha natureza, eu sou assim, sempre fui, né, a minha essência. Isso me ajudou muito, né? Porque quando eu descobri o tamanho da minha agressividade que passava nesses testes, que passava né, nesse mapa onde fazia a leitura do meu perfil, ele me fez também trabalhar essa agressividade, porque é como você disse, não é todo mundo, os iguais nos entendem, os diferentes assustam, né? Então isso é comum. E assim, eu já trabalhei com PI, na própria Marelli a gente chegou a dar praticamente umas 300 devolutivas, né, de PI, e é o que eu sempre falo com todo mundo, não existe perfil certo e perfil errado. As pessoas esperavam, às vezes, o meu feedback numa entrevista, uma one-on-one, uma devolutiva individual, que eu falasse o que a pessoa estava fazendo de errado. Aí eu falava, não existe perfil certo e errado. Existe o perfil adequado para a posição que eu estou. Então, o que eu falava para a pessoa? Você vai identificar aonde você está hoje, e você vai avaliar o seu perfil. Se para a posição que você tem hoje exige que você tenha, por exemplo, um nível de detalhe muito alto e você não tem, opa, então aí sim é um ponto que você tem que melhorar. Agora, pode ser que você vá para uma posição que não exige esse nível de detalhe. Aí o seu perfil ele vai estar aderente para aquela posição. Então, não existe certo e errado. Existe o como a gente se vê e a palavra-chave do momento hoje, que é a adaptação. Uhum. Eu falo, o ambiente profissional, gente, eu falo de carteirinha, é um teatro, né? Eu falo, me desculpem a franqueza, mas é um teatro, onde a gente muda os personagens, a gente veste máscaras de acordo com o ambiente que a gente está. Obviamente que a nossa essência, eu tô com a máscara, mas por trás tem a Renata, né? Então, assim, a gente se maqueia de acordo com o ambiente, mas a minha essência é aquela ali. Né? Então, assim, a forma que eu tenho hoje de me comportar com o presidente da empresa é uma, como eu vou comportar com os meus colegas de trabalho, os meus pares, é outra, como eu vou lidar com o outro público dentro da empresa, ela é outra, mas a essência da Renata é a mesma. Então, assim, o ambiente de profissional, ele é um eterno teatro, a gente tem que ter muito isso em mente, né? Eu falo assim, nós somos, né, o público, e nós somos meros espectadores para tudo isso. Né? Então, só fazendo um parêntese aí de perfil, que eu adoro ferramentas dessas, né? A gente tem várias hoje de mercado, então, quem não conhece, por favor, né? Eu falo assim, apliquem em vocês, tem várias ferramentas que a pessoa pode comprar, até como pessoa física, Raquel, eu não sei quais são elas hoje, mas invistam nisso, porque ajuda muito. Valeu a dica. A gente vai fazer uma pesquisa em como que está isso, porque também eu não estou atualizada. Assim, eu sempre pesquisei, eu sempre paguei para fazer de mim, né? Também sempre fiz o PI, adorei o PI, fiz o MBTI, eu sempre procurei, mas vamos, me lembra depois, Isabela, fazer um post para o nosso blog, dentro do carreiras.pucminas.br, no conteúdo para você, sobre ferramentas de autoconhecimento boas, né? Porque existem assim, de valores variados. Sim. Tem até algumas que são gratuitas e que são boas, né? E tem gratuita porcaria também, né, Renata? Então vamos economizar o trabalho aí dos alunos, vamos nos comprometer na PUC Carreiras a fazer uma
uma pesquisinha sobre ferramentas boas e de valores variados, desde 0 até algum valor aí mais alto, para que quem puder e quiser poder fazer. Eu vou emendar uma outra pergunta, Renata, que é o seguinte: você comentou que você falou assim, no meio da sua conversa, você falou assim, ainda mais nesse momento, você estava falando de competências, que o mercado precisa tanto de bons profissionais. Então, eu queria que você comentasse com o pessoal essa dualidade que a gente vê, principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Que tem desemprego? Tem. E tem vaga aberta que não preenche? Tem também. Como é que a gente explica aí e o que os alunos podem fazer para ocupar essas vagas que às vezes ficam abertas e não são preenchidas? Ô, Raquel, se eu entendi bem aqui sua pergunta, porque eu falo assim, eu tenho até algumas posições, por exemplo, dentro da CNH, isso, assim, posições até a nível mais de pessoas, eu falo assim, de engenheiros, por exemplo, formados, que a gente realmente não preenche, né? Eu falo assim, mas por quê? Eu falo assim, algumas vagas, elas são muito específicas, elas demandam, talvez, um perfil, um requisito técnico muito específico, né? E por que eu falo que às vezes é muito específico? Porque às vezes porque treinar uma pessoa para, eu vou tentar pegar um exemplo aqui. Eu também eu sou recente na CNH, então eu não consigo às vezes dar um exemplo da própria CNH. Mas se eu pego uma expertise técnica de algum manutentor, por exemplo, de uma injetora, tá? Que é uma máquina que tem dentro de fábrica. Não é uma expertise fácil da gente achar no mercado, sabe? Então, assim, as pessoas têm treinamento. Então, você contratar uma pessoa crua do mercado, até a pessoa se especializar naquilo ali, ela vai despender aí um ano e meio. E muitas vezes a empresa, ela não tem esse tempo, né? Eu falo assim, para poder despender nisso aí. Isso pode acontecer, tá? Eu falo assim, então isso acontece sim em algumas vezes. Mas na grande maioria dos casos, e é uma coisa que eu tento trazer muito, pelo menos das minhas áreas, hoje eu não estou diretamente ligada à área de seleção, mas uma coisa que eu tentei trazer muito, e falo isso muito com as áreas de seleção, é que muitas vezes a gente treinar dentro de casa, quando a pessoa tem um bom perfil, aí lembra lá dos 3Hs, que é aquilo que eu coloquei para vocês, a pessoa que já sabe o que quer, é apaixonada, então que vai aprender tudo muito fácil, às vezes a gente dá também oportunidade para uma pessoa crua e a gente desenvolve essa pessoa lá dentro. Né, eu falo assim, porque aí é até bom que ela fica sem vícios, né? Ela vai sem vícios de mercado, ela já aprende exatamente da forma como tem que ser, como funciona aquele determinado processo, como funciona aquela determinada cultura e o business dentro da empresa. Então, isso pode acontecer. Eu tento fazer muito de trazer pessoas cruas de mercado quando a gente não tem, ou até dar oportunidade interna para quem já está dentro da empresa, mas pode acontecer sim, e é uma realidade, da gente ainda ter posições abertas no mercado, muito por causa dessa expertise técnica, que às vezes não é fácil da gente encontrar. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. E fico pensando assim, para essa galera nova que está aí, pessoal que ainda está na faculdade, às vezes entrando em programa de estágio trainee, ou nas primeiras posições, né, de empresa, o que você destacaria, assim, do ponto de vista comportamental, além do que você já colocou, que possa dar, né, uma diferença para um profissional, assim? Duas competências hoje que eu enxergo que além disso, mas que estão dentro, né, daqueles 3Hs que eu coloquei, eu acho que a primeira delas é resiliência, né? Eu falo, é um tema que a gente tem falado muito. Isso a gente consegue pegar um pouco nas entrevistas. O que é resiliência? Vou dar um exemplo para vocês de criança, tá? Eu sou mãe recente, né? Então estou vendo aqui das crianças. As crianças, principalmente as pequenas, que ainda não têm a personalidade ainda formada até os 7 anos, são as pessoas mais resilientes que a gente tem hoje, né? E é uma resiliência pura, né? O que é a resiliência? É você brigar, vou dar um exemplo, uma metáfora, tá? Eu falo assim, você briga, eu brigo demais com a minha filha, ela tem 3 anos, mas a gente fica o dia inteiro junto aqui. Briguei com ela, ela fica chateada comigo, ela chora, passa 10 minutos, ela volta aqui, finge que nada aconteceu, mamãe vem aqui, me dá um beijo, pronto, acabou. Então, trazendo isso para o mercado de trabalho, o que a resiliência, ela traz um diferencial?
é aquela pessoa que, diante de qualquer baque, qualquer pressão, qualquer mudança ou qualquer feedback, ela consegue, naquele primeiro momento, obviamente que todos nós, a gente leva aquele primeiro impacto, né? Eu falo assim, quando alguma coisa acontece com a gente, uma pressão da área ou um feedback que não é legal ou qualquer outra coisa, só que por um outro lado, eu consigo voltar ao meu estado normal, né? Eu falo assim, a entender que aquilo é só uma questão pontual e digerir aquilo ali e voltar à normalidade num outro segundo. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas resilientes hoje são pessoas que a gente tem, eu falo assim, é uma competência que a gente realmente espera muito dos profissionais. Porque, por exemplo, feedbacks a gente vai receber. Todo esse caso da outra coach que não gostou, né? Eu falo assim daquele approach, passou, não gostou, entrou e provavelmente tivemos uma relação ótima durante aquele período. Então, assim, isso não abalou a estrutura, nem dela, nem minha e nem da empresa. Então, esse é um perfil muito importante hoje, sabe? É a questão da resiliência, a pessoa conseguir voltar ao estado normal dela, mesmo diante de uma pressão, de um feedback, de uma briga com o gestor, de alguém te falar alguma coisa que você não gostou, principalmente em termos de relacionamento, porque hoje as relações, principalmente com essas questões virtuais, as relações passam a ficar um pouco mais distantes. Então, as pessoas começam a ficar mais sensíveis diante de né? Quando você fala alguma coisa que alguém não gosta, quando você dá um feedback, a pessoa ela fica abalada, aquele perfil que fica uma semana sem falar com você, que olha torto já depois que você deu algum feedback, isso é não ser resiliente. Então, o contrário disso é uma das coisas que a gente espera. E a segunda, que é o que eu falei para vocês, é a questão da adaptação. Né, eu falo assim, a gente vive hoje num mundo de constantes mudanças, né? Tem muita mudança acontecendo hoje, e a gente tem que ter um perfil adaptável, né? Então a gente precisa ter um perfil adaptado às mudanças hoje, né? A entender que o meu chefe mudou, eu tenho que fazer a leitura do meu chefe. Opa, deixa eu ver o que meu chefe espera da área e deixa eu tentar me adaptar. Ah, mudou o setor, mudou uma diretriz, mudou um objetivo, eu tenho que estar aberta a essas adaptações. Então, as leituras que a gente faz do ambiente, o meu comportamento ele tem que estar aderente com as mudanças de mercado. Eu nunca posso estagnar. Isso a gente também pega numa entrevista, né? Eu falo assim, através de várias formas, né? Através de entrevistas por competência, a gente consegue pegar essas duas competências se a pessoa tem ou não. Até perguntando coisas da vida pessoal, né? A gente consegue pegar como que essa pessoa reage frente a essas situações. Ótimo. Renata, muito obrigada. Agradeço muito a sua participação. Foi ótimo, muito esclarecedor, né? Acho que vai ser bom, que ainda vai ficar gravado. Daqui a uns 15 dias deve estar no nosso YouTube, no nosso site, e mais alunos vão poder se beneficiar. Para variar, foi excelente. Então, te agradeço muito mesmo, agradeço a presença de todos. O pessoal que esteve conosco aqui na palestra da Renata, para vocês terem direito ao certificado de participação, que dá horas complementares, vocês devem responder a pesquisa. O link da pesquisa está no nosso Instagram, @PUCCarreiras. Então, clica lá na bio, vai abrir vários links, e um dos primeiros links é pesquisa. Você responder uma pesquisa rapidinha, acho que são 5 perguntas, de satisfação com o evento, vocês receberão o certificado de participação pelo e-mail da PUC, PUC Mail. Então, imagino aí que uns 10, 15 dias deve estar chegando no e-mail de vocês o certificado de participação. E convido todos agora, né, nós vamos encerrar essa reunião, para participar da próxima palestra,